Boa tarde, vocês estão em Francisco Lima Poças em Cotidiano. No vídeo anterior, eu falei das medidas de conciliação para os superendividados. Mas o que vem a ser a Lei 14.181, que incluiu os superendividados no ordenamento nacional, jurídico nacional? Vamos lá? Vamos ver a lei? Vamos lá. A Lei 14.181 de julho de 2021 altera a Lei 8.078 de 11 de setembro de 90 e a Lei 10.741 de outubro de 2023. Essa Lei 10.741 é o Estatuto do Idoso e ela altera para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Então vamos lá. O que ela altera? Primeiramente, ela vai alterar o artigo 4º, incluindo o inciso 9º e o inciso 10º. O que fala o artigo 4º da Lei 8.078? Vamos ver? O artigo 4º trata da capítulo 2º da Política Nacional de Relações de Consumo. A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e a harmonia das relações de consumo, atendidas os seguintes princípios. Ela incluiu na lei, a Lei 14.181 incluiu na Lei 8.078 os incisos 9º e 10º. Fomento de ações direcionadas à educação financeira e ambiental dos consumidores. Prevenção e tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor. Isso daí, o inciso 10, está no vídeo anterior, explicado no vídeo anterior. E alterou também, incluiu também no artigo 6º dos direitos básicos do consumidor, os seguintes incisos. 9º, garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas. A preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de créditos. E inciso 13, a informação acerca dos preços dos produtos por unidade de medida, tal como por quilo, por litro, por metro, por outra unidade, conforme o caso. O que vem a ser o mínimo existencial? Vamos pegar aqui um exemplo. O mínimo existencial é o conjunto de direitos fundamentais que garante ao indivíduo acesso à necessidade básica para a sobrevivência de uma pessoa, envolvendo nesse conceito os gastos com saúde, moradia, alimentação, transporte e vestuários. Ou seja, a lei carrega sua atenção para o consumidor que manifestamente está em possibilidade de pagar todas as suas dívidas sem comprometer a sua própria sobrevivência. Assim, o mínimo existencial é que garante o valor mínimo para a subsistência, tendo por base o homem médio. Logo, a impossibilidade de almoços em restaurantes em viagens internacionais, por exemplo, não se enquadra no conceito de mínimo existencial e, por óbvio, não tem guarida da lei do superendividamento. Em síntese, a ideia fundamental de preservar o acesso ao mínimo existencial é manter um valor mínimo de renda disponível para que a pessoa possa utilizar para os custeios de despesas essenciais, impedindo que um consumidor adquira novas dívidas e não consiga arcar com o pagamento das contas básicas de consumo, como água e luz. Vamos ver quais foram as outras alterações. Artigo 51 foi alterado. Vamos ver o que fala o artigo 51 do CDC. São nulas das cláusulas abusivas. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que... Aí vamos lá, inciso 17 que foi acrescido. Condicionam ou limitem de qualquer forma o acesso aos órgãos do Poder Judiciário. 18.
estabeleçam prazos de carência em caso de impontualidade das prestações mensais ou impeçam o restabelecimento integral dos direitos do consumidor e de seus meios de pagamento, a partir da purgação da mora ou do acordo com os credores. Vamos ver o artigo 54, que foi incluído um capítulo, 6A, 54A. Este capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. Parágrafo 1º. Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade das suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas sem comprometer seu mínimo existencial nos termos da regulamentação. As dívidas referidas no parágrafo 1º desse artigo englobam qualquer compromissos financeiros assumidos decorrentes da relação de consumo, inclusive operação de créditos, compras a prazo e serviços de prestação continuada. O disposto neste capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram de aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor. Vamos para o 54B. No fornecimento de crédito e na venda a prazo, além das informações obrigatórias previstas no artigo 52 desse Código e na legislação aplicável à matéria, o fornecedor ou intermediário deverá informar o consumidor prévia e adequadamente no momento da oferta sobre o custo efetivo total e descrição dos elementos que compõem, a taxa efetiva mensal dos juros, bem como a taxa de juros de mora e total de encargos de qualquer natureza, previsto para o atraso do pagamento, o montante nas prestações e prazo da validade da oferta, que deve ser no mínimo de 2 dias, nome, endereço, inclusive eletrônico do fornecedor, o direito do consumidor à liquidação antecipada e não onerosa do débito, nos termos do parágrafo 2º do Código desse Código. Do parágrafo 2º do artigo 52 desse Código, perdão. As informações referidas no artigo 52 desse Código e no caput desse artigo devem constar de forma clara e resumida no próprio contrato, de fatura ou de instrumento apartado, de fácil acesso ao consumidor. Para efeitos desse Código, o custo efetivo total da operação de crédito ao consumidor consistirá em taxa percentual anual e compreenderá todos os valores cobrados do consumidor, sem prejuízo do cálculo padronizado pelas autoridades reguladoras do sistema financeiro. Sem prejuízo do disposto no artigo 37 desse Código, a oferta de crédito ao consumidor e a oferta de venda a prazo ou a fatura mensal, conforme o caso, devem indicar, no mínimo, o custo efetivo total, o agente financiador e a soma total a pagar com e sem financiamento. Vamos no artigo 54C. É vedado expressa ou implicitamente na oferta de crédito ao consumidor, publicitária ou não, inciso 2, o inciso 1º foi vetado, indicar que a operação de crédito poderá ser concluída sem consulta a serviço de proteção ao crédito ou sem avaliação de situação financeira do consumidor. É vedado, não pode constar isso na publicidade, porque vai ser pesquisado, né? Ocultar ou dificultar a compreensão sobre os ônus e riscos da contratação do crédito ou da venda a prazo. Assediar ou pressionar o consumidor para contratar o fornecimento de produto, serviço de crédito, principalmente se tratar de consumidor idoso, analfabeto, doente ou estado de vulnerabilidade agravada ou se a contratação envolver prêmio. 5. Condicionar o atendimento de pretensões do consumidor ou início de tratativas, a renúncia ou a desistência de demandas judiciais, ao pagamento de honorários advocatícios ou depósitos judiciais. Artigo 54D. Na oferta de crédito, previamente à contratação, o fornecedor ou intermediário deverá, entre outras condutas, informar e esclarecer adequadamente ao consumidor, considerado sua idade, sobre a natureza e a modalidade de crédito oferecida, sobre todos os custos incidentes observados dispostos no artigo 52 e 54B desse Código e sobre as consequências genéticas específicas do inadimplemento. Avaliar de forma responsável as condições
do crédito consumidor mediante análise das informações disponíveis em bancos de dados de proteção ao crédito, observado o disposto nesse código na legislação sobre proteção de dados. Informar a identidade do agente financiador e entregar ao consumidor, ao garante e aos outros cobrigados cópia do contrato de crédito. O descumprimento de qualquer dos deveres previstos no caput desse artigo nos artigos 52 e 54C desse Código poderá acarretar judicialmente a redução dos juros, dos encargos e de qualquer acréscimo ao principal, e a dilação do prazo de pagamento previsto no contrato original, conforme a gravidade da conduta do fornecedor e a possibilidade financeira do consumidor, sem prejuízo de outras sanções e de indenização por perda de danos patrimoniais e morais do consumidor. 54F. São conexos, coligados ou interdependentes, entre outros, o contrato principal de fornecimento de produtos, serviços ou contratos acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento quanto ao fornecedor de crédito. Recorrer ao serviço de fornecimento de produtos ou serviços para preparação ou conclusão do contrato de crédito, oferecer o crédito no local da atividade empresarial do fornecedor do produto ou serviço financiado ou onde o contrato principal for celebrado. O exercício do direito de arrependimento nas hipóteses previstas nesse Código, no contrato principal e no contrato de crédito, implica a resolução do pleno direito do contrato que lhe seja conexo. Nos casos do inciso 1º e 2º desse Código, se houver inexecução de qualquer das obrigações, os deveres do fornecedor de produtos ou serviços, o consumidor poderá requerer a rescisão do contrato não cumprido contra o fornecedor de crédito. O direito previsto no parágrafo desse cabe igualmente ao consumidor, contra o portador de cheque pré-datado emitido por aquisição de produtos ou serviços prazo, contra o administrador ou o emitente do cartão de crédito ou similar, quando o cartão de crédito ou similar e o produto ou serviço forem fornecidos pelo mesmo fornecedor ou por entidade pertencente ao mesmo grupo econômico. Capítulo 5. Da conciliação no superendividamento. Artigo 104-A. A requerimento do consumidor superendividado, pessoa natural, o juiz pode instaurar o processo de repactuação de dívidas com vistas à realização de audiência conciliatória presidida por ele ou por conciliador, credenciado no juízo com a presença de todos os credores de dívidas prevista no artigo 54A deste Código, no qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 anos, preservados o mínimo existencial nos termos da regulamentação e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Excluindo os processos da repactuação de dívida, ainda que decorrentes da relação de consumo, oriundos de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes do contrato de crédito com garantia real, de financiamento imobiliário e de crédito rural. O não comparecimento injustificado de qualquer credor ou de seu procurador com poderes especiais e planos para transigir, a audiência de conciliação de que trata o caput desse artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito, a interrupção dos encargos de mora, bem como a sujeição compulsória a plano de pagamento da dívida, se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento dos credores presentes à audiência conciliatória. No caso de conciliação com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada. Aí constarão do plano medidas de dilação do prazo de pagamento e de redução de encargos de dívida e da remuneração do fornecedor, entre outros destinados a facilitar o pagamento da dívida, referência, suspensão ou extinção das ações judiciais em curso, data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor dos bancos de dados do cadastro de inadimplente e condicionamento de seus efeitos à abstenção pelo consumidor de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. Então, esses são os principais pontos da Lei 14.181 que modificou o Código de Defesa do Consumidor. Qualquer dúvida, deixe escrito aí no comentário que eu venho saná-las. Um abraço, curte o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal para dar força. E cada vez mais o Francisco Lima Poças em Coditiano, divulgando leis em pró-consumidor, em pró-contribuinte, decisões, entre outras coisas. Um abraço e até um próximo vídeo.